Aí, já está ao vivo? Você ainda tem tudo o pessoal aí compartilhando. Tem o pessoal chegando aí, gente. Boa noite. Só uns minutinhos para dar 7h30 para a gente iniciar. Se vocês puderem compartilhar com os grupos, amigos aí, nós agradecemos, tá? Então já vamos iniciar já. Boa noite para quem está chegando aí, pessoal que está falando boa noite. Já compartilhei aqui também, Alexandre, aqui já está ok também. Só um minutinho, 20. O pessoal está chegando. Herbert, boa noite. Bom, gente, aí o pessoal vai entrando, vai compartilhando com a gente. Nós já estamos no horário. Bom, gente, boa noite a todos. Boa noite de novo. Obrigado por ter topado, né? Para quem está com a gente não esteve na outra semana, gente, o Rê participou do projeto Sermão do Monte, e a parte dele ficou o Pai Nosso. E é óbvio, a gente sabia disso, que em meia hora a gente não conseguiria tratar desse assunto e nem podia, né, fazer em meia hora. Não deu nem para largada. Então, para quem acompanhou com a gente no dia comentou que voltaria a falar, e aí conversando com o Rê agora há pouquinho, a gente está falando justamente disso. O Rê vai retomar do início, né, porque teve muita gente que de repente não esteve com a gente na segunda-feira retrasada, e aí, então nós vamos tratar. Então, quem está acompanhando é a continuação, na verdade, ainda é a mesma coisa, né, o projeto do Sermão do Monte, e o Rê vai tratar do tema do Pai Nosso, né? E nós até comentamos, deve ter gente que não estava com a gente na outra segunda-feira, né, Rê, que muita gente, para nossa surpresa,
inclusive do meio e tal, não associa o Pai Nosso fazendo parte do Sermão do Monte. O Sermão do Monte ficou muito marcado para muita gente só como as bem-aventuranças, né? E é extremamente longo e extremamente rico a ponto de ter o Pai Nosso dentro dele, né? Então, é por isso que está. Então, obrigado de novo de ter topado estar com a gente, disponibilizar de novo o tempo para estar junto com a gente. E a todos, bem-vindos de novo. Obrigado, Alexandre. Boa noite a todos que estão aí nos acompanhando. Quando o Alexandre me convidou, foi uma grande alegria sempre, primeiro, para ajudar tanto a Lê quanto a Ana, que são amigos, mas para os amigos do bem, acho que a causa é sempre maior do que a gente, né? E a gente sabe que tem muitas pessoas que estão buscando, e o Amigos do Bem sempre traz conteúdos importantes, sérios, com um crivo muito bom. Então, fazer parte, contribuir com essa jornada do Amigos do Bem sempre é uma alegria e sempre eu vou estar presente. Mas aí, quando ele me passou o Pai Nosso, é aquele presentinho de grego, né? Porque a oração que a gente mais sabe, a primeira que a gente aprende, mas é de uma riqueza absurda. Está dentro do Sermão do Monte, com a sua amplitude tão magnífica, e ela faz parte dele, está no Evangelho de Mateus. Eu vou trazer um pouquinho do capítulo 6 para a gente começar, mas é sempre uma alegria. Falar do Mestre é uma alegria. Então, quando o Ale me convidou, embora o desafio de fazer o destrinchamento do Pai Nosso seja uma coisa desafiadora, mas é inegável, irrecusável. Então, vamos lá. Então, Ale, você vai trazendo as coisas aí quando você quiser, entra à vontade nas observações do pessoal. Então, vamos juntos aí, estamos todos juntos, um bate-papo. Gostei quando você colocou no curso hoje, bate-papo com o Renato sobre o Pai Nosso. Não é palestra, é uma conversa, e então espero que a gente consiga estar junto aí, tá bom, gente? Até já, nós vamos falar. Valeu. Bom, pessoal, então, para aqueles que já assistiram, eu vou repetir um pouquinho, trouxe até alguns complementos extra aqui, para quem já assistiu ter um pouquinho de novidade também, mas tem muita gente que não assistiu na segunda-feira passada, né? Então eu vou trazer esse contexto. Eu acho que o contexto é fundamental. Jesus falou as coisas a um determinado tempo para aquelas pessoas que estavam ali com ele. Então ele teve que ter a simplicidade de trazer uma informação que fosse compreensível naquele momento, e, ao mesmo tempo, tinha que ter a profundidade e a clareza para seguir durante séculos, porque é óbvio que as palavras dele não morrem, não perdem o sentido, não perdem a validade. Mas elas não poderiam perder a profundidade. Então, ele usou a simplicidade para chegar àquele povo da época e a profundidade para permanecer desafiador como conhecimento até hoje, e não acredito que vá morrer em algum dia. E acho que essa é a beleza maior do mestre, né? É por isso que é apaixonante falar dele, emociona, a gente fica almejando isso, a gente fica olhando como um ponto distante, mas que está no nosso trajeto. Nosso trajeto é esse, irmos em direção ao mestre, irmos seguindo ele como guia e modelo, como diz na obra de Allan Kardec, na pergunta do Livro dos Espíritos, que ele é nosso guia e modelo, ele nos serve de orientação, ele nos dá a palavra de consolo, de esclarecimento, de conhecimento das leis de Deus, né? E então falar dele é sempre muito bom. E quando a gente pega o Pai Nosso, primeiro que veio do Mestre. Então, tudo aquilo que vem do Mestre nos conforta de uma maneira especial. Então, eu convidaria vocês, nessa pequena viagem de quase uma hora aí que a gente vai percorrer, esse estudo das palavras contidas no Pai Nosso,
ouçam o Mestre, ouçam Jesus falando para nós. Isso é a coisa mais, é o exercício mais saboroso que a gente pode fazer espiritualmente. É imaginar o Mestre falando conosco. É imaginar que ele está dirigindo essas palavras para nós. No capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Pedi e Obtereis, que fala muito sobre a prece, eles comentam a seguinte questão: de todas as preces, está falando sobre o Pai Nosso, de todas as preces, é a que os espíritos consideram em primeiro lugar. Seja porque nos vem do Mestre Jesus, do próprio Mestre Jesus. Seja porque ela pode substituir a todas as outras, conforme a intenção que se lhe atribua. É o mais perfeito modelo, a prece do Pai Nosso, é o mais perfeito modelo de concisão, ela está bem resumidinha, uma verdadeira obra-prima de sublimidade, na sua simplicidade. Sublime, sendo simples. Com efeito, sob a forma mais reduzida, ela consegue resumir todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Gente, tudo isso está na oração do Pai Nosso. Resume os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra ainda uma profissão de fé, um ato de adoração e submissão, o pedido das coisas necessárias à vida terrena e o princípio da caridade. Dizê-la em intenção de alguém, olha quanta coisa que está dentro desse Pai Nosso. Dizê-la em intenção de alguém é pedir para o outro o que desejamos para nós mesmos. E qual é o desejo do Mestre, senão amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Então, naquela oraçãozinha pequena, reduzida, simples, estão todos esses conceitos. Tudo está inserido nela. Então, ao fazer a oração do Pai Nosso em suas orações diárias, vamos fazer, primeiro lembrando que foi o Mestre que nos disse ela, que nos ensinou. E segundo, prestando atenção em cada uma, sentindo cada uma das profundas frases contidas nela. E eu sempre gosto de trazer, é muito difícil eu falar sobre o Evangelho, trazendo um recorte único, porque você perde um pouco da compreensão desse ensinamento. Sempre é importante, ao estudarmos o Evangelho, lembrarmos do contexto, lembrarmos de onde ela está inserida. Então, nós estamos no Sermão do Monte. Eu vou pegar aqui o capítulo 6 do Evangelho de Mateus, que a oração começa no versículo 9, a oração do Pai Nosso. Mas eu vou puxar um pouquinho, 8 versículos para cima, começar o capítulo 6 com o versículo 1, para a gente ver de onde que ele está trazendo isso, em que contexto, em que conversa estava inserida essa oração, de ele começar a nos ensinar. Então vamos lá. Capítulo 6 do Evangelho de Mateus, 1º versículo. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser desvistos por eles. Aliás, não tereis galardão, que é o reconhecimento, junto de vosso Pai que está nos céus. Então, aquelas pessoas que fazem a caridade, porque essa esmola você pode colocar todo o conceito que você quiser
de uma ação para com o próximo mais necessitado. Se você fizer isso para ser visto pelos homens, o seu galardão, o seu reconhecimento já está dado. Está dado pelos homens que te viram fazer. Então, se te chamaram de homem santo, homem de bem, olha que generoso, né? O cara vai lá, dá um prato de comida na rua e tira uma selfie, posta na internet, e todo mundo fala que homem bom, que homem de bem, olha só, que bom se todos fossem assim, né? Faz isso daí. O que ele quis? O reconhecimento dos homens. Já teve, o galardão dele foi na terra, ele não terá de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Quando, pois, deres esmola, quando fizeres algo para com o outro, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados apenas pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Seu reconhecimento era para ser visto pelos homens, você já zerou. Você não está levando crédito nenhum para ser válido na vida espiritual. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Esses 4 primeiros versículos, Jesus está nos dizendo como devemos praticar a caridade. É um pequeno guia de como nós devemos praticar a caridade. Então, o ato que nós temos para com os outros. Muito bem. E aí, ele dá um outro roteiro. E esses roteiros de comportamento é que fazem com que o Sermão do Monte seja tão especial. É que fazem com que Gandhi tenha dito que se todos os escritos sacros do mundo se perderem, mas ainda restar o Sermão do Monte, a humanidade tem solução. Porque a amplitude, a extensão dos ensinamentos que estão no Sermão do Monte são muito grandes. São muito grandes. A gente tem aqui um guia do bem fazer, do bem agir, do bem pensar, do bem se comportar. O Sermão do Monte contém o roteiro que nós deveríamos fazer para alcançar o tão esperado, tão sonhado reino de Deus, né? Quantas vezes perguntaram para o mestre: o que faço para ganhar o reino de Deus? Como faço para chegar ao reino de Deus? Dá uma olhadinha lá, Sermão do Monte tem tudo que nós precisamos. E aí, como um complemento desse guia, ele nos ensina a orar. Ele nos ensina a orar. Como devemos nos comportar? Então, o versículo 5 fala o seguinte: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para que sejam vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tem uma frasezinha de rede social que a gente vê por aí, né, de frases que as pessoas vão dizendo, e eu não me recordo quem que falou essa frase, mas que diz o seguinte, que são vistas orações mais sinceras nos corredores dos hospitais do que nas igrejas, do que nos templos, do que nos locais onde a prece realmente deveria ser feita com o coração. Então, aquela que é feita para os outros verem, que você faz de pé nas sinagogas, nas casas de oração, elas têm o valor, se você fizer só para essa atenção, da mesma forma como a prática da caridade, tua recompensa é aquela lá apenas. Mas tu, quando orares, pensa, vamos lembrar que é o mestre que está falando,
Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Então, a prece é um ato para fazermos em secreto, como ele diz aqui no Evangelho de Mateus. Quieto, sozinho, você faça. Claro, se falar assim, então a oração que a gente faz numa casa de oração, numa mesquita, num templo, num centro espírita, numa igreja, não tem valor? Muito pelo contrário, aquela energia toda, a espiritualidade que é envolvida, claro que tem valor. Mas a oração que neste momento Jesus coloca como sendo a sincera do fundo da alma, para a gente fazer em segredo. Entra no teu aposento e fechando a tua porta. Ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. É uma oração feita do coração, que é muito mais valiosa do que 1000 orações repetidas apenas com palavras vãs, soltas ao vento e sem sentimento, sem estar pensando naquilo. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Deus sabe o que a gente precisa. Deus sabe quais são as questões que estão pegando na nossa vida. Então, ora com sentimento, com o que realmente está contido nas nossas expectativas, nas nossas dores, nos nossos anseios, nos nossos desejos maiores, porque Ele sabe o que a gente precisa. Então, já que Ele está falando sobre isso, já que Ele falou, olha, com sentimento, pedindo o que é necessário, com o coração, Ele falou assim, então é o seguinte, vós orareis assim. E aí vem o Pai Nosso que estás nos céus. Vou ler exatamente como está no Evangelho de Mateus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É a prece ensinada por Jesus. Ele nos deu de presente uma prece que concentra todos os ensinamentos que ali no Evangelho Espiritismo eu li anteriormente. Então a gente vai começar a destrinchar cada uma dessas partezinhas. Então, desde a primeira, tem conhecimentos, tem sentimentos muito profundos, tem ensinamentos para a gente aprender a nos comportar. Então, começa com o Pai Nosso que estás nos céus. É o mandarmos um direcionamento. É nós estabelecermos o remetente que está mandando para o destinatário. Quem é o destinatário? Para quem esta prece está sendo enviada? Então, o direcionamento da nossa prece, Jesus fala, manda para o nosso Pai. Ele fala assim para a gente, meu irmão, minha irmã, quando fordes orar, ora para o nosso Pai. Pede a Ele. Remeta ao destinatário maior, porque estamos todos envoltos nele, por Ele. Estamos todos
com todos os nossos sentimentos irradiando e sendo captados, pois estamos todos nesse fluido universal que o Pai nos banha. Então, para quem que é essa oração? É para o nosso Pai. Vamos colocar o destinatário na cartinha que estamos enviando, que é a nossa oração, para o nosso Pai. Aí a gente podemos ser céticos nesse momento, descrentes pela ignorância, e perguntarmos assim: mas é Deus que vai receber? É Deus que vai captar isso e fazer algo por nós diante dos nossos pedidos? Ele que vai tomar a providência sobre isso? Tudo está na obra dele, está envolto, está atuando, está trocando com ele. Então, ele está no comando de tudo. Mas é óbvio que ele tem os filhos que estão auxiliando na sua obra. Então, Jesus, na sua posição de espírito superior, na sua posição de irmão maior que tivemos aqui na Terra, de espírito já libertado das questões da matéria, um espírito cujas mazelas espirituais já foram retiradas de seu coração pelas suas conquistas, pelas suas obras, pelo seu caminhar. Então, o que faz um espírito nessas condições? Trabalha na obra do Pai. E assim como ele, muitos espíritos nessa casta de espíritos superiores, de espíritos puros, espíritos que estão auxiliando nesse operacional, nesse cuidar da obra de Deus, e muitos nessa hierarquia da escala espírita, que é um outro tema para a gente abordar posteriormente, dessa escala que nós vamos fazendo em ascensão ao progresso, há os outros colaboradores que vão auxiliando, e Deus está no controle de todas essas ações, na ciência absoluta de tudo. E nessa sabedoria infinita, junto com a sua justiça infinita, junto com a sua bondade infinita, conta com essa colaboração de todos os seus filhos, que têm condição de ajudar. Então, acabamos sendo também instrumentos das obras de Deus, quando assim nos permite, quando assim nos é possível. E se em algum momento, eu acho que um dos momentos maiores de felicidade que podemos ter nesse mundo que não é de felicidade plena, podemos ter momentos de felicidade na Terra, mas não felicidade plena. Eu vou dividir uma questão pessoal minha com vocês. Acredito que a maior felicidade que nós podemos alcançar na Terra é quando nós conseguimos perceber que fomos utilizados no sentido melhor possível, que tivemos a oportunidade de agir em relação a um irmão, como um toque de Deus. Se alguém já teve a oportunidade de sentir que foi um instrumento da sabedoria e da bondade divina na atuação em relação a algum irmão, acho que é a felicidade maior
que a gente pode ter nessa experiência da Terra. Quando nós tivermos a intuição de que fomos instrumentos da obra de Deus no auxílio de alguém, do próximo. Então, se alguém teve essa oportunidade de sentir-se instrumento em algum momento, a existência vale a pena. A existência toda vale a pena. Então, se alguém quiser comentar aí depois alguma coisa sobre isso, aí o Alexandre pode até trazer, mas guardem isso, pensem nisso e estejam preparados para isso. Estejam preparados para serem instrumentos de Deus, porque Ele nos utiliza nesse sentido. Quando um irmão precisa de alguma ajuda, e Deus sabe quando a gente pode atuar naquilo, vamos manter a cabeça aberta e preparada para sermos instrumentos de nosso Pai. Este é o momento máximo de felicidade que eu acredito que a gente pode... Isso eu não tirei de lugar nenhum, isso é uma opinião minha. É o momento máximo que a gente pode ter aqui na Terra. Então vamos direcionar. E Ele capta e faz a sua obra acontecer. Ele faz as interferências que nós merecemos, que a sua bondade permite, que a sua justiça permite. E aí eu trouxe, daquela vez que a gente começou a conversar sobre isso, um caso incrível que tem retratado no livro Entre a Terra e o Céu, do André Luiz, em que Clarencio, aquele orientador, né, aquele anjo maravilhoso, né, aquele espírito bom, benfeitor, que está cuidando dessa estada de André Luiz ali, e ele passa todos os conhecimentos e as orientações. Então, Clarencio, naquele momento, conversando com André Luiz e com Hilário, ele recebe um pedido de interferência. Ele recebe uma oração, então Deus utiliza dos seus filhos como instrumentos para as suas obras. Então, a gente tem que estar preparado para isso. A gente tem que estar com a cabeça boa. E o que vai nos definir? É o padrão vibratório, são os nossos pensamentos, as nossas atitudes, essa nossa boa vontade de agir. Então, estejamos preparados para isso, o máximo que a gente puder. Clarencio, que está muito mais preparado do que nós, quase todo instante, para ser instrumento, recebeu esta oração. E é incrível essa situação que se desenhou nesse episódio do Entre a Terra e o Céu. Porque foi um pedido de uma criança. Uma criança no leito de morte, praticamente, de sua madrasta. No leito de morte de sua madrasta, porque ela estava nas últimas. Nas últimas. A sua madrasta chamada Zulmira, essa menina chama Evelina, que estava na cama ali ao lado da Zulmira, que era sua madrasta, orando para que ela se recuperasse. Orando para que ela ficasse bem, porque ela gostava muito, a mãe havia morrido, e ela pedia pela saúde da madrasta. A madrasta, a mãe dela, chamada Odila, era a destinatária dessa oração da Evelina. Era para a mãe dela que ela pedia: mãe, você que já está aí com Deus, venha ajudar a minha madrasta. Eu quero que ela se cure. Qual foi o problema?
Problema entre aspas, né? Qual foi a grande questão envolvida nessa situação? A grande questão é que a Odila, mãe da Evelina, era a obsessora que estava colocando fim na vida da Zulmira, da madrasta. Então, essa situação foi explicada por Clarencio como uma prece refratada, uma oração cujo destino não conseguiria atender, porque o destino era o causador daquele problema. Então, era como se ricocheteasse, como se, por isso que chama refratada. O destino não conseguiu receber. E ela foi direcionada para um outro lugar, e Clarencio foi destinado para isso. Aí eu não vou fazer spoiler, né? Eu não vou fazer spoiler para falar o final disso daí, que é maravilhoso. Como Clarencio conseguiu resolver, estou provocando vocês aí para uma leitura Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, dessa série maravilhosa de 13 livros, que é chamada de A Vida no Mundo Espiritual, onde André Luiz nos conta tudo isso, e é maravilhoso. Então, este é o momento em que Clarencio consegue uma interferência em relação à obsessora Odila, que estava perturbando a madrasta da menina. Ficaram curiosos? Leiam o livro. Muito bem. Alexandre, nós estamos enrolados, cara. Nós estamos enrolados, porque eu não sei o que a gente vai fazer. Acho que eu vou fazer uma série de 10 episódios para a gente matar o Pai Nosso, tá? Mas tudo bem, eu sei que você não liga, eu sei que você gosta da coisa esmiuçada, ao invés de cumprir por cumprir. Então, tudo bem. Eu vou tocando aqui. Quando der horário, eu paro, aí a gente vê o que a gente faz, tá bom? Mas espero que vocês estejam gostando, porque quando a gente traz esse detalhamento, acho que fica bastante informação para a gente digerir, tá certo? Muito bem. Este é o nosso objetivo quando a gente fala Pai Nosso que estás nos céus. É direcionarmos a nossa oração. É colocarmos ela em direção do nosso Pai. Depois, santificado seja o teu nome. Muito bem. Santificar é tirar alguém do lugar comum. Ó, já a Márcia aqui, Heloísa já falaram que estão gostando desse detalhamento, que bom. E eu queria mandar um abraço aqui também a Raquel, que eu já vi a sua mensagem aqui, Raquel, dos tempos lá de São Carlos, que o Alexandre também é de lá. Que bom ter você aqui, revê-la depois de tanto tempo. É uma grande satisfação. Muito bom ver você de novo aqui acompanhando. Então, todos os amigos que vão nos mandando, a gente não consegue falar de todos, mas muito bom saber que vocês estão interagindo. Muito bem. Santificado seja o teu nome. Santificar é retirar do comum. Quando você santifica alguém, a Igreja Católica tem o seu processo de beatificação. Ela analisa a vida de uma pessoa e a santifica por uma série de fatores ali tomados em consideração da Igreja Católica. Mas é tirar a pessoa do normal, é tirar do ordinário, é torná-la extraordinária, é diferenciar, é tornar exclusivo, é tornar inconfundível. Isso é santificar. Então, é nós estabelecermos a diferença entre o santo e o profano, entre o que não comete mais os erros, né, ou não comete erros, e aqueles que
caem nas tentações que somos nós, né? Então, quando nós estamos santificado seja o teu nome, apenas dele, estamos colocando Deus, reconhecendo Deus numa posição absolutamente diferente de todos nós. É um reconhecer a sua superioridade. Quando falo teu nome, então santificar é retirar do comum. O teu nome é a totalidade de Deus, com todos os seus atributos. Então você está reconhecendo que por Deus possuir todos os atributos da divindade, ele está santificado. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo do Pedi e Obtereis, diz o seguinte: cego, pois, é aquele que não vos glorifica nas vossas obras. Eu tenho uma questão muito interessante em relação a essa observação. A crença em Deus é algo muito difícil da gente argumentar em alguns momentos para algumas pessoas. Então, duas pessoas que acreditam em Deus, elas simplesmente podem chegar e falar assim: você acredita em Deus? Acredito. Você acredita em Deus? Eu acredito. Que bom, nós acreditamos em Deus, nós temos fé em Deus, santificamos o nome dele, glorificamos as suas obras, ótimo, acredito que nosso Pai existe e cuida de nós, tal. Como ele é? Não nos foi dado saber até agora. Ele se parece com alguém? Ele é uma luz, uma energia, uma presença, é uma divindade aí mística? Não nos foi dada essa oportunidade ainda de saber do que ele é feito, quando ele surgiu, esse negócio de infinito para frente é fácil pensar, infinito para trás a gente não tem condição de pensar, é muito complicado, sempre existiu, não surgiu nada antes, é muito difícil, é muito difícil. Agora, isso é a fé, a entrega em algo que se acredita. Muito bem. Como que a gente fala isso para um cético ateu, que não acredita que exista Deus? Não acredita. A pessoa chega e fala assim: não, Deus para mim não existe. Como que você faz isso? Teoricamente, a ciência consegue dar guarida a um pensamento cético. Então, se você chegar e falar assim: como que você pode afirmar que os mares, as montanhas, a fauna e a flora, o universo, não foram criados por alguém? A pessoa cética, racional, vai falar assim: olha, existe o Big Bang, tivemos um grande estouro de massa, o universo foi se formando, uma grande explosão, a matéria foi se agrupando, e nós temos as origens das raças. A ciência consegue explicar tudo. A ciência consegue explicar tudo. Mas eu acho assim, quando eu li essa frase a primeira vez, cego é aquele que não vos glorifica nas vossas obras. Então, as pessoas que acreditam na existência de Deus, elas postam nas redes sociais, elas vão lá e tiram uma foto de um pôr do sol e falam assim: como Deus é maravilhoso. Como a obra de Deus é maravilhosa. Está glorificando Deus pelas suas obras. Eu já vi pessoas paradas na frente de uma orquídea. Sabe aquelas orquídeas que têm minúcias de desenhos milimetricamente colocados?
milimetricamente desenhados. Ou quando você pega as penas de um pavão, ou quando você analisa as estampas das peles dos animais, a perfeição das cores das penas de um pássaro. Você olhar aquilo e falar assim: isso é o acaso. Isso é uma lei natural de evolução das espécies. Não foi pensado. Não há uma origem inteligente que pensou sobre isso. Este é tratado aqui no Evangelho como um cego. Como que a gente pode imaginar, se a gente pega, por exemplo, um aparelho eletrônico, uma televisão incrível que funciona, um celular, um computador, tudo aquilo funcionando perfeitamente, com um design lindo, maravilhoso, tudo aquilo, você pega um carro de última geração, com uma aerodinâmica, com aquele painel todo de LED, toda aquela beleza lá, você olha e você fala assim: nossa, que incrível, que incrível, a criação de tudo isso foi incrível, como a pessoa que pensou em tudo isso é um gênio do design, da arquitetura, da eletrônica, de tudo. De tudo. Ótimo. Ele reconheceu que há algo inteligente pensando para resultar naquilo. Por que a natureza também não é pensada desse jeito por essas pessoas? Quando vê a perfeição, a maravilha. Olha o nosso corpo. Olha a complexidade que é o funcionamento do nosso corpo. Quando eu estou fazendo assim, ó, a quantidade de processos que aconteceu aqui dentro automaticamente. Quando eu faço isso daqui, ó, a quantidade de coisas que estão acontecendo agora no meu corpo. É assim, é de uma beleza incrível. A perfeição que é essa máquina criada por Deus. Por que essa obra não é reconhecida como uma obra de alguém com inteligência suprema que pensou nisso? Que pensou nisso. Então, continuando essa frase aqui, olha só. Cego, pois, é aquele que não vos glorifica nas vossas obras. Orgulhoso aquele que não vos louva. E ingrato aquele que não vos rende graças. Nós temos que santificar o teu nome, Pai. Então, eu estou vendo também aqui algumas observações das pessoas que olham essas obras de Deus e glorificam. E eu acho que esses adoradores da obra de Deus são pessoas que conseguem também sentir um pouco da felicidade aqui na Terra. Quando a gente tem a lucidez espiritual de olharmos um vale, olharmos tudo aquilo e falar assim: Deus meu, que obra incrível que você fez. Que coisa magnífica. Quando vê o nascimento de uma criança, o nascimento de alguém que foi gerado no ventre de uma mãe, vem à vida e aquele corpinho pequeno se transforma nesse adulto e glorifica isso como uma obra de Deus. É santificado o teu nome, Pai. É reconhecermos a obra de Deus. Quando você reconhece a obra e a grandeza dela, você reconhece a grandeza de Deus. É reconhecer o efeito pela causa. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. E a grandeza da causa
é refletida na grandeza dos seus efeitos. Como se mede, quantifica, se é possível usar essa palavra, como que se reconhece, melhor dizendo, a qualidade de um artista? Como que você fala assim, esse pintor é muito bom? Como que você reconhece que esse escultor é muito bom? Pelas obras dele, não é? Como que reconhecemos a grandeza de Deus? Pela grandeza da sua obra. Você imagina esse universo infinito, sem fim, com as constelações, com o funcionamento dos planetas. Toda essa arquitetura é de Deus. Então, santificado, Pai, seja o teu nome. É fazermos a reverência à obra de Deus. Alexandre, você está aí, meu filho? E eu tô. Cara, eu tô enrolado. Vamos tocando, na hora que o povo começar a sair, vamos fazer que nem nós combinamos aquele dia, entendeu? Mas isso Não, cara, tudo. eu tô enrolado. Sabe por que eu tô enrolado? Porque eu peguei 1 hora e parei no mesmo lugar. O que eu vou fazer? É. Agora você enrola os outros, faz que nem você faz comigo. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai marcar mais. Ó, primeira coisa, eu queria falar o seguinte. Eu queria falar que eu adorei a interação do público aí, as coisas que eles colocaram, foi muito bacana. Foi muito legal poder ver que as pessoas estavam realmente participando disso. Eu acho que eu vou fazer uma proposta para você. Eu não vou mais voltar. Eu não tem mais como voltar. E se eu voltar, arrisca fazer a mesma coisa, porque cada vez que eu vou falar, eu vou complementar com mais um pouquinho, e aí a gente não vai sair do lugar. Eu só consegui de novo a primeira frase, né? Com 1 hora agora que você me deu, eu só consegui de novo a primeira frase. Eu proponho a gente marcar uma outra data, não sei se esse ano vai dar, acho que está muito em cima. Mas a gente tem tempo, né? Graças a Deus, eu espero que a gente tenha tempo nessa vida para tudo isso. Eu me proponho a gente voltar e começar a partir. Ó, a gente tem um negócio, cara. O próximo, eu não vou me arriscar a começar agora. Sabe por que eu não vou começar a arriscar a começar agora a dar continuidade? Porque o próximo é venha a nós o vosso reino. Isso é 1 hora de discussão. Venha a nós o vosso reino. Jesus falar para a gente, olhar para o Pai, porque para quem que está direcionada? Está direcionada para Deus. A gente chegar para Ele e falar assim, venha a nós o vosso reino. Significa o seguinte, só para dar um spoiler disso daí para as pessoas. Que as tuas leis sejam as nossas leis. Porque as nossas leis... A nossa lei permite matar, Alexandre. A nossa lei permite matar. A nossa lei permite que a gente faça coisas absurdas. Absurdas. Temos a pena de morte ainda institucionalizada em um monte de lugar do mundo. E muita gente acha bacana. E um monte de gente que acha bacana. E mesmo onde ainda já não é mais legalizada. Né? Exatamente. E assim, eu não sei se eu vou chocar. Será que tem muita gente assistindo para eu falar um negócio complicado agora? Eu vou contar um segredo. Eu vou contar um segredo para você. Posso contar um segredo? Fala baixo e eu não conto para ninguém. Eu vou falar baixo. Eu vou contar só para ele. Você acha que ela conta para alguém? Acho que não. Mas eu acho que as pessoas que estão aqui também não vão contar para ninguém. Mas eu acho que... Eu não sei se eu vou te chocar com isso que eu vou falar agora, Alexandre. Mas você acredita que espíritas acham
a pena de morte uma boa solução. Você te choquei com isso ou não? Infelizmente, não. Infelizmente, não me chocou. Uma pessoa... Você está falando para a gente parar à noite, ó. Vamos lá, Dirceu, se deixar aqui, a gente vai até amanhã. Então, o que ele está falando nesse momento, para dar um spoiler do próximo começo, é que a sua lei se estabeleça na terra. Venha a nós o vosso reino, porque aqui estamos equivocados. Estamos equivocados. As nossas leis, elas refletem a nossa condição espiritual. A Valéria está falando que vai guardar segredo. Guarda segredo, porque isso choca algumas pessoas, pensar que pessoas que estudam o espiritismo podem apoiar e achar uma solução à pena de morte. Bom, só para aproveitar, já que você contou fofoca, ou que você ia espantar as pessoas, você acredita que eu vou contar para você que também tem boa parte do movimento espírita que gosta de aborto, que acha que não tem problema, que é livre-arbítrio? Tem um monte. E a doutrina espírita é clara em uma condição. Mas não está nas complementares. Está na obra básica. Quando oferecer risco à saúde da mãe. Fato. Fora isso, nada mais previsto. Por quê que isso é previsto? Porque pode dar a oportunidade de uma nova tentativa. Prioridade é vida da mãe para que uma nova tentativa seja feita. Se tem que escolher entre as duas, adia-se esse nascimento e dá uma nova tentativa. E se não der uma nova tentativa? Tudo bem, mas a preservação é da vida da mãe. Aqui já está existindo aqui. Aqui já está existindo. Essa é a única condição. Qualquer outra situação fora isso não está previsto na doutrina espírita. Não está previsto. Enfim, Alexandre, vamos continuar a partir desse momento na próxima? O que você acha? Vamos lá. Eu vou falar para você. Você sabe, você comentou isso na hora que você começou a sua fala, eu tinha saído da transmissão. Você comentou isso e você sabe disso, e quem acompanha o amigo bem sabe disso, que nós não temos o menor problema. Aquilo que eu te falo do estudo, né? No estudo da quarta, nós fazemos 1h30 para fazer 3 questões, é um perereco. Porque o objetivo é a gente tentar, e olha que não dá, tentar aprofundar um pouquinho, tentar entender um pouquinho melhor. Né? Porque senão, nós vamos continuar no superficial, nós vamos continuar na superfície, nós vamos falar do Pai Nosso com uma oração linda, é maravilhosa, mas continuando a fazer ela mecanicamente, continuando sem refletir em cada frase, como você fez a proposta de conversar. Então, você conhece, quem está com a gente na página, quem está entrando a primeira vez, gente, nós somos tudo meio retardados, né? Mas os que já estão acostumados sabem que nós lidamos dessa maneira. É preferível que a gente consiga fazer aprofundando, ou pelo menos tentando aprofundar, tentando refletir sobre o assunto, né? Do que a gente passar mais uma vez, ou como a gente sempre fez, pelo menos, né? Batido, ou, como você citou agora, já a segunda frase, que é para chocar, ou achando que a oração do Pai Nosso é linda, que é para ser, como a gente fala, eu sempre brinco, o Rei já sabe disso, e quem está na página também, né? É que nem quando as pessoas vêm procurar a gente fazer atendimento fraterno e falam assim, ó, nossa, ó, o Evangelho conheço, é meu livro de cabeceira, eu ponho a mão na cabeça, a Ana fica branca. Eu falei, então, complicou, né? Porque o criado mudo é um lugar que você põe o copo em cima, o óculos, o copo de refrigerante, o doce, então não está lendo o Evangelho, ou não está, pelo menos, usando o Evangelho como deveria. Então, não se preocupe, né? Eu acho que... Quando eu comecei, mesmo que eu tinha acabado de preparar
esse assunto na segunda-feira anterior, como eu fui ver hoje, eu já trouxe mais coisa para aquele começo que eu já tinha visto. E se eu for fazer isso, eu vou ficar só nessa frase. E tem coisa para fazer em todas elas. Então, assim, eu me coloco na posição de quem está assistindo. Se eu estivesse assistindo, eu preferia que alguém aprofundasse. Eu preferia que alguém esmiuçasse, e foi o que eu tentei fazer para vocês. Ir buscando as outras referências da doutrina. Você vê assim, em cada questão, em cada frase, eu trago alguma outra referência, prioritariamente da obra de Allan Kardec, mas Emmanuel vai ser trazido em outras, André Luiz já acabou de ser trazido aqui também, as obras complementares, as obras que são nossas referências. Então, assim, para que quando a gente começa a guardar esse monte de informações sobre essa oração, quando a gente for fazê-la novamente, essas informações voltam e a gente entende e sente mais. O objetivo, meus amigos que estão aqui assistindo, o objetivo desse estudo é não outro senão fazer com que a gente sinta a oração que Jesus nos ensinou. Sinta no coração cada palavra que é dita dela, que a gente consiga sentir a profundidade na simplicidade que só Jesus consegue fazer. Como que a pessoa consegue falar com simplicidade e ter uma riqueza e uma profundidade de ensinamentos como só ele mesmo, e só a gente daqui uns 10 bilhões de anos. Não, tá bom. Sei que se for chutar mais baixo, que assustado. Bom, 10 bilhões de anos tá bom. Já tem esse infeliz que fica buzinando aqui na orelha. Então, você falou de fazer no sábado, já me veio outra ideia, que não é minha, né? Então, é o seguinte, agora em dezembro nós não vamos conseguir, né? Nós estamos já com um monte de atividade, nós não temos mais a data. O Rê também só vai ter as datas dele, provavelmente só em janeiro e fevereiro, porque o Rê dá aula à noite. Então, nós já temos uma proposta, Rê. E aí você pensa e depois agora você dançou. Eu falo ao vivo, depois você se viu. Por que nós não fazemos, então, ou não precisa ser toda semana, para não ficar, nós podemos fazer a cada 15 dias, ou uma vez por mês, que depois a gente define. Por que nós não fazemos, então, como nós fizemos um projeto do Sermão do Monte, ou da Parábola, só do Pai Nosso em cada frase? Nós começamos de novo da primeira, fazendo 1 hora da primeira frase, depois nós fazemos 1 hora da segunda frase, e nós fazemos o Pai Nosso inteiro, como nós fizemos com as parábolas e com o Sermão do Monte. Eu acho que é uma proposta. Vamos fazer o seguinte, vamos simplificar mais. Porque, assim, pode ser que uma frase, 1 hora seja pouco, e pode ser que outra frase eu faça em meia hora, não tem como prever. Eu vou fazer o seguinte, vamos marcar o seguinte, não tem data ainda, dezembro já não dá mais, janeiro a gente marca o próximo encontro. No próximo encontro eu venho e falo assim, venha a nós o vosso reino. E vou começar a falar sobre ele. Vou até onde der, em 1 hora. Consegui? O outro é seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pelo amor de Deus, isso é um seminário. Você não precisa pegar uma semana, não vai dar. Isso é um seminário. Então, vamos fazer o seguinte, janeiro a gente marca um próximo encontro do Pai Nosso, que vai começar com venha a nós o vosso reino. Eu vou até onde eu conseguir. Não vou conseguir tudo, obviamente. A gente marca uma outra data, e quem estiver acompanhando, vai marcando a gente aí, a gente faz umas chamadinhas, informando que vai ser dado continuidade. Aí a gente vai na próxima, vai até acabar. Até acabar o Pai Nosso. Fechado? Já está combinado. Então, beleza. Janeiro estamos aí de novo. Pessoal, muito obrigado pela presença. Hoje a participação foi muito bacana. Foi muito boa. O pessoal mandou um monte de mensagem legal. Fiquei muito contente. E, Alexandre, estou à disposição. É uma alegria falar de coisas que o mestre nos ensinou. É uma alegria. Eu vou falar para vocês, eu tenho que segurar a emoção para falar essas coisas. Tem hora que eu
para falar esse negócio. Acho que a vantagem do virtual é essa. Se eu tivesse naquelas minhas palestras cheias de gente, eu já tinha entrado no choro, já tinha pego aquele violãozinho lá atrás ali, ó, já tinha tocado uma música, já tinha chorado. Tá bem que a gente está aqui porque eu consigo ter um pouquinho mais de racionalidade. Se a gente tivesse no presencial, eu já tinha melado tudo isso daqui. Bom, beleza, gente. Bom, Pedro, obrigado de novo, né? Então já fico combinado, gente. Aí a gente, claro, que a gente vai se falando, tendo alguma coisa, temos ainda algumas atividades até dia 22, mas obrigado de novo por estar com a gente. Obrigado a todos que participaram. Amanhã vocês estão vindo aí no Rodapé, amanhã tem um bate-papo muito bacana também, com o Wellington, com o Marcelo, falando dos textos que eles já escrevem há quase 3 anos na página, e a gente vai discutir um pouquinho disso. Amanhã às 7h30 também, tá bom? Gente, boa noite a todos, obrigado. Lembrando, né, amanhã tem 7 horas da manhã tem o vídeo que a gente está colocando, e a gente conversa amanhã com calma, tá bom? Obrigado. Obrigado, gente. Tchau. Valeu.